ansiedade ela é necessária. Filipenses 4. Seis e 7. Todo mundo encontrou? Todo mundo conhece esse versículo, não conhece? Acho que não tem ninguém que não conheça. Né? Então vamos lá. Vamos juntos? Não estejas ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. Continua, gente, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Senhor, essa é a tua palavra. E nós queremos te pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Deus, sem a tua sabedoria, nós não vamos conseguir aprender nada. Jesus, que não haja apenas conhecimento, que não haja apenas entendimento, mas que haja um mover do Espírito Santo neste lugar. Deus, que haja um agir. Venha, Espírito Santo. Você é bem-vindo entre nós. Nós queremos ouvir a sua voz, Senhor. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Bem, pastor começou falando que ele é ansioso, porque a família toda é ansiosa, a mãe dele é ansiosa. E você está certo. A ansiedade, ela é normalmente hereditária. Mas não é só por hereditariedade, não. O ambiente que nós vivemos, o tipo de vida que nós levamos, ela nos faz ser ansiosos ou não. Mas como eu disse anteriormente, a ansiedade, ela é necessária. Sabiam disso? A ansiedade natural, ela é necessária. Por quê? O que é ansiedade? Ansiedade é uma reação natural ao perigo percebido. E isso é necessário. Como assim? Desde os primórdios, o homem ele ficava lá nas cavernas, né? E ele precisava dessa ansiedade para ele se prevenir, talvez até resolver alguns problemas. Por exemplo, quais os problemas que eles tinham naquela época? Vinham animais, não era? Para comer a caça deles ou comê-los mesmo, né? Então, quando se percebia que estava acontecendo, que tem algum perigo, alguma coisa não estava boa, o próprio organismo da pessoa o preparava para tomar uma atitude. Então, por isso que eu digo que a ansiedade natural, ela é necessária. Como assim? Bem, aqui tem uma grande maioria são jovens, certo? Então, são jovens que com certeza têm sonhos, não tem? Vocês têm ideais, vocês têm algumas atitudes que precisam ser tomadas. Digamos que nenhum de vocês tenha nenhum tipo de ansiedade. Vocês vão ficar dormindo. Não vão tomar atitude nenhuma. Então, a ansiedade ela é necessária para que você saia do lugar. Tome alguma atitude. Por exemplo, você tem um sonho. Alguns aqui ainda não se formaram, outros sim. Você quer se formar, você tem esse sonho. Se você não se mexer, se você não tomar atitudes que te levem a estudar, passar no vestibular,
depois fazer o curso todo, depois sair, procurar emprego, aonde vocês acham que chegarão? Quando você fica apático, quer dizer, você não faz nada, a sua tendência é ficar dormindo. Vocês devem conhecer pessoas assim. São pessoas que não têm realmente nenhum tipo de ansiedade. Então, eu só queria caracterizar que ansiedade, por si só, ela não é maléfica. Pelo contrário, ela é benéfica. Ela só deixa de ser benéfica quando ela ultrapassa os limites. Como assim? O que é que causa ansiedade na pessoa? Por exemplo, eu poderia sair perguntando aqui, o que é que te causa ansiedade? Para cada um que está aqui, a resposta seria diferente. Um me responderia sim, quando eu conheço uma menina nova, uma pessoa diferente, que eu tenho que cortejá-la. Acho que ainda é cortejar, né, gente? Como é que fala agora? É assim mesmo? Eu tenho que paquerar. Como é que fala? No meu tempo era paquerar, agora é o quê? É cortejar? Pelo menos lá nas igrejas estão falando essa palavra de cortejar, etc. Namorar. Chegar junto, obrigada. Chegar junto, pode ser. Então, se você tem que tomar uma atitude, e se você é uma pessoa completamente apática, você não vai fazer nada. Porque tem gente que é tão tímido, que passa simplesmente, perde a menina, porque não chegou junto. Né? Chegar junto? Não chegou junto, pastor. Então, você precisa tomar uma atitude. O que é que faz com que a ansiedade passe a ser um problema? A ansiedade passa a ser um problema quando eu passo muito tempo naquele estado. Então, eu estipulo um tempo para que as coisas aconteçam. Aquilo não aconteceu, eu passo a ficar muito preocupado. E se essa preocupação ela for excessiva, eu passo a sofrer de transtorno de ansiedade. Eu acho que é isso que a maioria das pessoas confundem. Às vezes vão ao médico e são diagnosticados como tendo um transtorno de ansiedade. Isto sim é prejudicial, porque a ansiedade por si só, ela é benéfica. Quais são os fatores que mais causam ansiedade? Perdas, doenças. O que mais, gente? Me ajuda aí. Os estudos, família, casamento, amizades. O que mais causa ansiedade? Finanças. Essa é, viu? Finanças. Gente, o brasileiro, sinceramente, ele está todo ele ansioso. Nós não sabemos o que é que vai ser de nós. Nunca. Eu não me lembro do dólar ter chegado a esse preço, nem a gasolina. Então, a gente fica pensando assim, o que é que vai ser de mim? O que é que vai ser de mim? Isso causa ansiedade. Mas o interessante é que, às vezes, o que causa ansiedade em mim, não causa em você. Por exemplo, existe uma prova. Vai para essa prova completamente até passando mal. Passando mal como? Dor de barriga, o que mais? Tonteiras, náuseas, vômitos, etc., não é? E outros não. Vão para aquela mesma prova tranquilos. Por quê? Depende da expectativa que eu tenho e quanto eu acho que eu estou preparado para aquilo.
Se eu sinto que eu estou preparada para aquela prova, e aquela prova é para mim uma oportunidade de crescimento, eu não vou ficar ansiosa. Se por outro lado, eu acho que aquela prova vai ser uma forma de eu ter uma rasteira na vida, que eu não vou me dar bem, com isso eu vou perder a chance, eu vou ficar passando mal. Concordam? Então, tudo depende de como eu me sinto com relação àquilo. Mesmo igual falamos a respeito de chegar junto, se você acha que você é o tal, cara legal, etc., você vai chegar junto da menina tendo certeza que ela vai ficar babando no seu ovo. Não é assim? Vai babar. Eu sou legal, eu sou bonitão, então ela vai ficar na minha, né? Mas se você acha que a menina é muito superior a você, por exemplo, você vai chegar assim muito devagarzinho, com a cabeça baixa. E se você chega desse jeito, a chance de você não conseguir é muito grande. Verdade. A gente tem que sentir na pessoa que chega até a gente, nós temos que sentir segurança na pessoa. Você transmite pelo olhar aquilo que você pensa que você é. Por que é que homens que às vezes nem são tão bonitos conquistam as meninas mais lindas, sendo que eles não são tão lindos, mas eles sabem chegar na mulher? Chegue seguro, confiante. Olha, eu cheguei para ficar. Tem que ser desse jeito. Cheguei para ficar. Mulher gosta, gente, não é de homem sim maravilhoso, não. E gosta de homem carinhoso, de homem que sabe falar coisas que a gente quer ouvir. Nós somos conquistadas é pelo ouvir. O homem é pelo olhar. Pensa nisso. Pensa nisso da próxima vez que vocês forem chegar em alguém, tá? E se tiver ansiedade, use essa ansiedade para beneficiar você. Não para não, gente. Pessoas que têm medo, elas são paralisadas pelo medo. Infelizmente, tem muita gente, talvez até aqui no nosso meio, que estão paralisadas pelo medo. A ansiedade paralisa, o medo paralisa. Todos nós temos que ter um pouco de medo. O medo, ele é necessário para você não se arriscar demais. Eu estou numa avenida muito movimentada, certo? Se eu não tenho um pouco de ansiedade, quer dizer, um medo natural, eu vou ficar simplesmente passo sem nem me preocupar se eu vou ser atropelada ou não. Entenderam por que a ansiedade é necessária? É um medo natural. Mas, por outro lado, se você adquire um transtorno de ansiedade, você nem sai de casa. O que é transtorno de ansiedade? Vamos falar um pouquinho disso. Aqui tem algumas pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade, porque eu os conheço e eles já estiveram no meu consultório. Certo? Transtorno de ansiedade é quando você sente todos os sintomas de uma ansiedade. Quais sintomas? Taquicardia, sudorese, náuseas, que mais, gente? Insônia, irritabilidade, desconforto no peito, alterações gastrointestinais, dificuldade de concentração e tensão muscular. São os principais sintomas de uma ansiedade generalizada. TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Alguns também dão um nome parecido com um outro
é um outro quadro, mas é muito parecido todos os sintomas, que se chama síndrome do pânico. Síndrome ou transtorno do pânico, que é o nome que o psiquiatra dá. Como que eu defino isso no meu consultório? Para os meus pacientes entenderem o que está se passando com eles, é como se abrisse aquela porta, entrasse um leão. Vamos colocar um exemplo dos primórdios, que fica mais fácil para a gente entender. Os meus olhos vão ver aquele perigo. O leão é um perigo, certo? Vamos imaginar que aqui é uma selva e o leão está chegando. Então o leão vem, a porta se abre. O meu organismo, o meu cérebro, ele vai mandar ordens para o meu corpo se preparar para fugir. O que é que então acontece? Eu começo a acelerar os batimentos cardíacos, as minhas pernas começam a se preparar para fugir, por isso eu sinto um pouco de bambeza, né, nas pernas, elas ficam bambas. Eu começo, eu começo a ter um pouco de aceleração, não é? Falta de ar. Tudo isso começa a acontecer e isso são reações naturais. Porque isso tudo é o seu corpo dando condições a você de fugir do perigo. Mas, como que eu explico síndrome do pânico? É você sentir tudo isso sem o leão existir. Então, o perigo não existe e você passa a ter todos esses sintomas. Então, aí é um problema. Meus pacientes chegam com síndrome do pânico, eles têm todas essas reações. Os hospitais estão lotados de pessoas que chegam nos pronto-socorro achando que está tendo um ataque cardíaco. Quem aqui conhece pessoas que já passou por essa situação? Síndrome do pânico. Pois é. Você passa mal, sente o coração disparar, dor no peito, todas essas faltas de ar e não está acontecendo nada, não tem perigo nenhum para você. Isso está acontecendo porque nós temos vivido num ambiente de completo estresse. Não existia isso antes. Então, ninguém tinha transtorno de pânico, ninguém tinha agorafobia, nem nada dessas coisas. Porque, gente, antigamente devia ser bom demais. Às vezes eu fico pensando, eu queria viver lá naquela época. Era gostoso, o homem saía para caçar, as mulheres lá ficavam dentro de casa, tomando conta dos meninos, mó legal, era só namorar, caçar, fazer comidinha. Não era bom, gente? Eu fico imaginando o Éden, às vezes. Não tinha ansiedade, não tinha depressão, não tinha nada disso. Tinha? Vocês acham que tinha no Éden isso? Tinha não, gente. Como eu tenho saudade daquele Éden, viu? Deve ser bom demais aquele negócio, né? Então, o transtorno de ansiedade causa tudo isso. Se você não teve, graças a Deus, porque é muito ruim. O meu consultório deve ter uns 40% dos meus pacientes estão sofrendo disso. Gente, a pessoa simplesmente paralisa. Não pode trabalhar. Você já imaginou? Você não sabe que horas você passa mal. Não precisa acontecer nada. Não tem nenhum tipo de estímulo. Não tem nenhum estímulo ansiogênico, que são esses estímulos normais. Nada está acontecendo. Você começa a ter taquicardia, falta de ar, sudorese, todas essas coisas, náuseas, peito dói. Você tem certeza que você está tendo um ataque cardíaco. E não está acontecendo nada na sua vida. E o pior é que as pessoas não entendem. Quem convive com essas pessoas não consegue entender por que ela está assim. Isso é meio frescura. Tem gente que ainda pensa assim.
Muitos pacientes meus já perderam emprego por causa disso, porque ficam pedindo licença hoje, licença amanhã, porque não dão conta de trabalhar. Às vezes os ataques, eles têm 2, 3 ataques por dia. É uma coisa séria. E a tendência é aumentar ainda mais as pessoas que são portadores de síndrome do pânico. Mas o que fazer? Aí que nós vamos ver agora. Bem, primeira coisa, o tratamento para quem tem transtorno de ansiedade é medicamentoso. Quer dizer, você precisa usar antidepressivo e ansiolítico. Não tem outro jeito. Porque você tem que equilibrar a química do seu cérebro. Além de tudo isso, é necessário fazer psicoterapia e muito exercício físico. Se alguém aqui se acha muito ansioso, você deveria já começar pelos exercícios físicos. O exercício físico produz serotonina, que nós chamamos de pílula do prazer, e endorfina, que te dá a sensação de bem-estar. Então, se você já é uma pessoa que faz regularmente exercício físico aeróbico, você já está se tratando antes de ter o problema. Eu não sei se todo mundo aqui faz, eu não vou pedir para levantar a mão não, mas deveríamos todos nós fazer. Faz bem para a saúde e para a cabeça. Principalmente para a cabeça. Muito bom. Eu vou dar aqui algumas dicas para saber se você é ou não ansioso em excesso. Primeiro, se você é visto como alguém de estupim curto, que anda sempre com os nervos à flor da pele, se você tem muita dificuldade para relaxar, provavelmente chegou a hora de procurar um médico para avaliar esse sistema seu de tensão e de ansiedade. Tem muita gente que não consegue dormir direito. O sono é agitado. Se você cobra muito de si mesmo, a nossa tendência tem sido essa, cobrar muito de nós mesmos. Não faça isso. Se você está sempre envolvido em inúmeras tarefas e pressionado pelos compromissos, tente pôr em ordem a sua vida. Para você não cair no estado desse de ansiedade. Mas como é que eu posso vencer? Eu já sou ansioso. Então agora nós vamos como vencer a ansiedade. Quem já passou por situações difíceis e superou, sabe como vai fazer. Como assim? Quando a gente fala que Jesus permite, que Deus nos faz passar por situações difíceis para nos moldar, a explicação está aqui. Quando a gente sofre determinada situação, vencemos aquela situação, da próxima vez que você passar por um problema semelhante, o seu próprio cérebro vai te falar, você já passou por isso e você venceu. Então, quem aqui for ansioso, lembre-se das situações que você passou e você foi vitorioso. Quando os meus pacientes estão passando mal, eu faço exercícios de respiração, aquele exercício de inspirar e expirar. Eu digo a ela, pense, há 2 horas atrás você teve esse mesmo ataque de pânico. Você morreu? Não, Lucileia, eu não morri. Então, você não vai morrer dessa vez. Se você está passando por
Determinado problema financeiro. Eu acho que eu não vou nem pedir para quem aqui está, porque eu seria a primeira a levantar a mão, porque o Brasil está em crise financeira. Nós temos que nos lembrar que nós já passamos, todos nós aqui já passamos por alguma crise financeira. Nós não estamos aqui? Então, nós já conseguimos vencer uma crise financeira, nós vamos vencer outras. Não é a primeira vez que o Brasil passa por uma crise dessa, e nós vencemos. Nós hoje não somos mais pobres que éramos há 10 anos ou 5 anos atrás. Eu não acredito aqui. Pelo contrário, nós hoje temos muito mais. O Senhor sempre tem feito maravilhas na nossa vida. Por que se preocupar tanto? Está no cheque especial? Você já esteve antes e você passou por isso. Está desempregado? Se você está desempregado, porque uma vez também você não tinha, você não arrumou, perdeu. Deus pode te dar um muito melhor do que o que você tinha. Está sem namorada? De repente Deus está preparando uma pessoa especial. Meninas, Deus está preparando um homem, um varão valioso para a sua vida. Por isso que ele ainda não chegou, ele é especial. É nisso que eu creio. Amém? Pois é. Então nós temos que redefinir o nosso estilo de vida. Algumas pessoas, muitos homens e mulheres da Bíblia tiveram muita ansiedade. Eu vou citar uns nomes como Elias, Jonas, Jeremias, Moisés, Paulo. Bem, o Paulo é um dos campeões, né? Se teve alguém que passou por muita ansiedade, por muitas situações de muito medo e perigo, foi o Paulo. Davi nem se fala, ele foi perseguido pelo Saul e muitas outras situações, e ele venceu. Por que nós não vamos vencer? Amém, gente? E como que eu posso ser curado da ansiedade? Quem aqui quer parar de ser ansioso, nós vamos estudar isso agora. Primeiro, Salmo 40, verso 1 diz assim: apressa-te, ó Deus, em me livrar, eu sou pobre e necessitado. O Salmo 70, dizem os estudiosos que o Salmo 70 e o Salmo 40 é o mesmo Salmo, sabia? Eu estava estudando isso outro dia, quando eu fui fazer o meu estudo. Depois vocês vão ler o Salmo 40 e o Salmo 70. Vocês vão me dizer depois se realmente é o mesmo Salmo. Dizem as mesmas coisas. No Salmo 70, nós vamos ler, diz o seguinte: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem, Folguem e alegre-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Senhor, apressa-te. Alguma similaridade com a gente hoje? Como tem sido as nossas orações? Ô Deus, dá um jeito aí, anda depressa que eu não estou aguentando mais não. Não é assim? Como que é a nossa oração hoje? Pois é, Deus não responde no nosso tempo. Eu vim aqui te dizer que Deus não vai te responder no tempo que você quer.
Verdade. Ele não vai fazer isso. O Salmo 40, no versículo 2, diz assim: eu esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e atendeu a minha súplica. Você vai ter que ter paciência. E essa palavra paciência parece que ela foi riscada do nosso dicionário. Antigamente, nós cozinhávamos em fogão a lenha. Eu lembro claramente da minha mãe fazendo comida no fogão a lenha. Quem aqui já cozinhou, já viu alguém fazer comida no fogão a lenha? Gente, gasta quase 1 hora só para o fogo pegar. Depois que pega o fogo, aí você começa a cozinhar, a comida demora demais. Mas, gente, a melhor comida que eu já comi é feita no fogão a lenha. Parece que o sabor é outro. Eu acho que é outro. Mas, antigamente, as pessoas tinham tempo de cozinhar no fogão a lenha. A pessoa podia gastar até 5 horas para fazer um almoço. Ficava o dia inteiro naquela comida. A comida era curtida. Não precisava nem de aqueles panela de pressão. Não é isso? Cozinhava sem panela de pressão, sem nada. Só que agora, do fogão a lenha, já passou para o fogão a gás, agora já é micro-ondas. E micro-ondas já não está resolvendo mais. O que gastava-se antes 5 horas para fazer um almoço, a gente tem que fazer em 10 minutos. Nós não temos tempo para mais nada. Nós não temos tempo nem de buscar ao Senhor. Quantos de nós aqui, eu não vou perguntar, porque senão a gente vai passar vergonha, quantos aqui gastam pelo menos 10 minutos com o seu Deus por dia? Eu acho que poucos aqui vão dizer que passam 10 minutos. O dia tem quantos minutos? O dia tem 24 horas. É muito minuto. E você não dá nem 10 para seu Deus. Sabe por quê? Porque você não tem esse tempo. Às vezes termina um dia e você diz assim: eu não tive tempo de telefonar para minha mãe, eu não tive tempo de fazer isso, e fica só acumulando tarefas. Nós temos que parar de arrumar tantas coisas para fazer. Temos que recalcular a nossa rota, porque senão estamos nos predispondo a ser doentes. Nunca se houve tanta depressão nem ansiedade como se há hoje. Se vocês não sabem, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 50% das pessoas estão sofrendo de depressão. E quase a maioria das doenças são psicossomáticas, por causa do nível de estresse que nós vivemos. Isso não é vida. Deus não nos fez para vivermos essa vida. Deus nos criou para sermos felizes. E será que estamos sendo? Apressa-te, Senhor. Olha, Deus não responde na hora que eu quero. Deus não responde da forma que eu quero. Deus é Deus. Deus é Deus, Ele é soberano. Não adianta você ficar colocando prazo para Ele te ouvir. E são esses prazos que a gente coloca que nos faz ficar ansiosos. Aí a gente vai fazer campanha. Vou fazer uma campanha de 7 semanas até acabar essa campanha. 7 semanas Deus me ouviu. Terminou a campanha, Ele não te ouviu, aí você fica completamente ansioso. Deus vai te ouvir no tempo dEle, da forma como Ele quer. Ele vai fazer do jeito dEle. Você não manda em Deus. Nós temos que lembrar da soberania do Todo-Poderoso. Para de querer colocar regras para Deus. Sabia que a gente está, às vezes, se colocando acima dele? Deus, se até o final do ano, se eu não mandar o escolhido, eu vou ficar com aquele cara ali mesmo.
Tem um monte de mulher desesperada, que Deus deu uma promessa para ela, e ela, por pressa, vai lá e pega o primeiro que aparece, e se dá muito mal. Não tenha pressa. A pressa, no ditado, diz que é inimiga da perfeição. Repete. A pressa é inimiga da perfeição. Amém? Pois é. Eu vou dar alguns exemplos aqui de pessoas que se precipitaram. A vida não se resume no problema que você está passando. Deus só vai resolver o seu problema quando você tirar o foco dele. Eu vou repetir. Deus vai resolver o seu problema quando você tirar o foco do problema. Quando estamos com uma crise, a gente não pensa mais nada, só naquilo. Como que eu vou pagar o meu cartão de crédito? Hoje são dia 10, o cartão vence dia 25. Onde eu vou arrumar dinheiro para pagar o cartão? A gente fica 15 dias preocupado com alguma coisa que vai acontecer lá na frente. Enquanto isso, você não ora, você não busca, você não realmente derrama diante do Senhor para resolver o seu problema. Você só está preocupado em como vai fazer. Você quer um milagre na sua vida? Aquieta seu coração. Para de histeria. Verdade, a gente se torna até histérico quando está com problema. A ansiedade faz isso com a gente. Se você quiser resolver algum problema, tire o foco dele. Eu costumo pedir aos meus pacientes assim: você está muito ansioso? Faça uma coisa. Comece a louvar ao Senhor. Comece a cantar. Comece a orar. Se você não está conseguindo orar, gente, para ansioso fica difícil até de orar. E não comece a cantar. A pessoa esquece do problema. Quando você começa a buscar ao Senhor, Deus se torna o foco da sua vida. O louvor ao Senhor se torna o principal da sua vida. E quando isso acontece, Deus age em seu favor. Deus vai agir a hora que você deixar de se preocupar. Dizem que a melhor maneira de se enfrentar uma tempestade no mar é deixar que o vento leve o barco. Eu já vi muitas pessoas explicando isso. Está tendo uma tempestade muito grande. Vocês acreditam que o meu salto entrou num buraquinho aqui? Quando tem uma tempestade muito grande, eles deixam que as ondas levem o barco. Pare de lutar. A hora que você parar de lutar contra as ondas da sua vida, contra os seus problemas, você vai ser tranquilo. A águia faz isso. Quando o vento está muito forte, a águia para de voar, o vento leva para cima e ela fica acima das nuvens e da ventania. Por que não aprender com as águias? Tem tempestade na sua vida? Pare. Aquieta, deixa o vento te levar para cima delas. Um dos quadros mais lindos que eu já vi foi um quadro que disseram que ganhou, você já deve ter visto isso na internet também,
fizeram um concurso de qual quadro mostrava mais paz. Então, tinha um quadro com aqueles lagos, o outro com aquela natureza parada, vários quadros. E o quadro que ganhou era um quadro que tinha uma tempestade, tinha muitas ondas, e lá em cima, numa árvore, tinha um pássaro no ninho, tranquilo, acima daquilo tudo. A paz, ela pode existir acima das tempestades. Sua vida está em tempestade? Tem muitas ondas querendo te carregar? Vá para cima delas. Deus está acima das ondas. Deus está acima das tempestades da nossa vida. Amém? Terceiro lugar, não tome atitudes precipitadas se antecipando a ação divina. Não tome atitudes precipitadas. Nós temos mania de nos antecipar. Vou dar alguns exemplos para vocês. Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? O rapaz que lutou. Gente, eu estava lendo Samuel, eu já li umas 3 vezes a história de Davi. Se vocês quiserem ver uma história linda, um romance lindo, é só ler Samuel com as histórias da vida do Davi. Esse homem venceu tanta coisa, foi perseguido por tanta gente. Na hora que tudo estava tranquilo, ele vencia todas as guerras, fazia tudo. O cara está lá numa boa, lá da janela do palácio dele, olha para o lado, vê uma mulher, aqueles mulherão, eu fico imaginando, a Batseba deve ser aquelas mulherão linda, né? Aí o cara está lá, vê aquele mulherão todo. Poxa vida, que mulher linda. Aí ele chama o empregado dele, pergunta, quem é essa mulher linda? Ele estava assim, morrendo de desejo por ela, né? A carne falou muito alto. Olha, ela é a Batseba, tal, ela é a mulher do Urias, o comandante lá do seu exército e tal. O cara está trabalhando para você, está lá na guerra. E a Batseba estava lá tomando aquele banho de purificação, né? Estava se purificando. O que o Davi faz, gente? Vai lá, chama a mulher, se deita com a mulher. E qual foi o fim da história? A mulher se engravida. Aí a mulher manda avisar, ô Davi, eu estou grávida. O que o Davi tinha que ter feito? Joelho no chão, cara no chão, pedido perdão a Deus, né? Reconhecer que errou, que pecou e mudar o rumo da história. Não. Ao invés de buscar uma solução vinda do Senhor, ele quis se antecipar à ação de Deus, mandou buscar Urias lá na guerra. Quer dizer, ele pensou, né? Eu vou resolver, eu sou um cara inteligente, eu mando Urias se deitar com ela e vai aparecer a gravidez, todo mundo vai achar que é filho do Urias, não vou ter problema nenhum. Mas não foi bem assim, não. O Urias, ele era fiel. Mesmo que o Davi tenha mandado embebedar, ele não quis se deitar com ela. Aí volta de novo. O que ele faz? Manda matar Urias. Se precipitou. Manda matar Urias. Homens. Eu vou falar para os homens. As atitudes que você toma
podem mudar o rumo da história de 2 a 3 gerações. Cuidado com o que você faz hoje, porque você não estará prejudicando, não é só você. Você estará prejudicando a sua descendência. A vida do Davi se modificou depois que ele resolveu a se antecipar. Fez uma grande besteira. Com isso, todos os filhos dele foram prejudicados. Vocês sabem da história. Não sabem? Se ele não tivesse tomado essa atitude, provavelmente não teria acontecido tanta coisa. Incestos, assassinatos, irmão matando irmão, irmão fazendo algumas coisas que não deveria, entrou morte, entrou tudo que não podia, depois que ele cometeu essa. Ele se antecipou. Às vezes a sua família vai ser uma bênção, tudo está tranquilo, mas de repente você conhece uma outra pessoa, separa da sua mulher e vai ficar com outra. Você vai estar prejudicando todo mundo. Eu sou terapeuta de casais. Todos os dias chegam essas histórias até mim. São vidas e mais vidas sendo completamente modificadas por atitudes como essa. O Pedro também fez isso, o apóstolo Pedro. Quando ele viu que os guardas estavam chegando, ele mais do que depressa cortou a orelha do outro lá. Jesus veio e colou a orelha. Ele quis se antecipar, vou cortar aqui, quem sabe, né? Temos mais um exemplo sério, o da Sara. Você se lembra o que a Sara fez, gente? Deus tinha uma promessa para Abraão e para Sara. Só que a Sara já tinha idade avançada, 90 anos. Então ela falou assim, bem, Deus prometeu, deixa eu dar uma mãozinha para Deus, né? Foi lá, pegou a serva dela e mandou Abraão deitar com a Agar, a serva dela. Não foi isso que ele fez? Com essa atitude, nasce Ismael. Com essa atitude, ela mudou a história das nações e até hoje as guerras que ainda correm lá são em função dessa atitude precipitada da Sara. Eu quero dizer a você o seguinte: se você tem uma promessa de Deus na sua vida, Deus é fiel para cumprir a promessa. Você não precisa dar ajuda para Ele. Deus não precisa da sua ajuda. Deus é Deus. Deus é soberano. Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu. Você tem sonhos, Deus vai realizá-los. Mas no tempo dEle. Pare de se precipitar e querer dar uma mãozinha para Deus. A sua ansiedade não vai te levar a lugar nenhum. Você acaba criando mais problemas. Às vezes você está com problema financeiro. Você se precipita e toma algumas atitudes que não deveria tomar. Por que não pedir ao Senhor ajuda? Peça a orientação do Senhor. Aquilo que Ele falar com você, é isso que você vai fazer. Nós devíamos nos preocupar muito mais em pedir orientação do Senhor do que pedir orientação para outras pessoas.
Cuidado com os incrédulos, as pessoas que estão do seu lado, que não acreditam que Deus pode resolver. Quantas pessoas recebem conselhos de estranhos falando, não está demorando muito, por que você não faz isso, isso, isso? Se você tem uma direção de Deus, se você tem dele uma ordem, aguarda. Segue o salmo. Esperei com paciência no Senhor. Quando o Senhor te der uma promessa, pode esperar, porque Ele vai cumprir. Isso é lei. Isso é lei. Deus é fiel à palavra dEle. Se Ele disse, Ele cumpre. Isso é uma lei. Vocês entendem que para Ele isso é lei? Então vamos esperar no Senhor. Vamos esperar que Ele cumpra em nós o propósito que Ele nos criou. Cada um de nós foi criado com um propósito definido por Deus. A nossa ansiedade não vai melhorar em nada a nossa situação. Pelo contrário. Vamos aprender a buscar de Deus. Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Deus, quem é a pessoa que o Senhor tem para mim? Senhor, qual é a profissão que o Senhor acha que eu devo ter? Senhor, o que é que eu devo fazer? Está acontecendo isso na minha vida. Que Deus possa falar ao nosso coração. Aprenda a ouvir a palavra do Senhor, porque Ele tem para falar para você. Amém? Vamos colocar de pé. Eu quero te pedir para que você pense bastante quando for pedir ao Senhor. Porque, por último, vou te dizer que Ele não atende orações desesperadas. Tem muita gente aí mandando matar o marido, porque o marido é ruim demais, então quer uma atitude rápida. Deus, se meu marido morrer, eu vou arrumar uma outra pessoa melhor. Ou outras coisas piores. Deus não vai atender você. Desespero não vai levar você a lugar nenhum. A nossa oração deve ser: Senhor, eu quero ser uma pessoa tranquila, Senhor. Deus, eu quero viver a tua paz. Nessa noite eu queria convidar vocês, e eu também vou fazer: Senhor, ensina-me como viver nos teus caminhos, como viver o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Deus, eu quero conhecer essa paz que só o Senhor pode dar. Do que adianta a gente dizer que somos servos do Senhor e na primeira situação difícil que nós temos, a gente perde o sono, a gente perde a vontade disso, vontade daquilo, porque a gente se esquece que aquele que tem o controle de tudo está conosco. Você tem se esquecido que o Deus que tem controle do universo tem controle da sua vida? Tudo está debaixo do controle de Deus. Nada foge. A Bíblia diz que nenhum fio da minha cabeça cai sem a permissão de Deus. Então eu te digo, isso que está acontecendo com você tem a permissão de Deus. Você está ansioso? Aquieta o seu coração. Aquieta o seu coração.